Vamos de novo trazer um olhar disruptivo sobre o que é a ira e como a gente trabalhar ela em nós, e agora sob o olhar do Lord Melquisedeque. O que ele ensina pra gente sobre a ira? Vamos descobrir aqui? Bom, gente, o Lord Melquisedeque, aqui eu vou trazer um trecho de uma canalização que eu recebi dele há alguns anos, tá? Eu separei os trechos onde ele fala especificamente sobre a ira, pra gente conseguir entender do olhar dele o que ele tem a nos ensinar aqui, tá? Então ele nos ensina que a ira é uma das manifestações da nossa multidimensionalidade emocional. Olha só, né? Complexo. Porque nós somos seres multidimensionais. Porque a gente tá pensando aqui, a gente tá lá do outro lado. Quando a gente tá aqui, tá pensando lá do outro lado, a gente tá se desdobrando lá do outro lado, a gente tá absorvendo as energias do outro lado, vivenciando, a gente tá sentindo agora o trauma que a gente vivenciou lá na nossa infância, lá na nossa vida passada. Então nós somos seres multidimensionais. E a gente se manifesta em múltiplas dimensões, quando a gente está em vibração mais elevada ou mais sutilizada, né? E também nas linhas temporais, né? Porque a gente tem capacidade de se conectar com o nosso eu do futuro, daqui encarnações futuras, onde a gente ascensionou, a gente tem mais sabedoria, e a gente também é capaz de se conectar com as nossas manifestações mais inferiores, que seriam das nossas encarnações mais inferiores, onde a gente não tinha adquirido ainda o nível de sabedoria que a gente tem hoje. Então a gente caminha multidimensionalmente durante o tempo todo, a gente se conecta multidimensionalmente, é isso que ele traz aqui. Então ele fala que a ira é uma das manifestações da nossa multidimensionalidade emocional. Porque aí nós somos seres multidimensionais. Mas e as emoções no meio de tudo isso, né? Ele fala que como seres multidimensionais, nós somos capazes de sentir amor e ódio, compaixão e rancor, perdão e ressentimento, tudo diante da mesma relação ou da mesma experiência, né? Por exemplo, hoje você está casado com seu marido, você ama ele, mas na vida passada ele te assassinou, ou ele é seu inimigo, entendeu? Então assim, você é capaz de se conectar com múltiplos sentimentos de amor, ódio, né? Quem que não passa por situações da vida de, no começo do relacionamento é tudo lindo, depois vira um campo de guerra dentro de casa, né? Quem que já não passou por isso? Então vamos lá. Então o que ele fala, né? Vocês são seres multidimensionais e vivem essa experiência em diferentes níveis vibracionais ao longo dos seus dias. Olham ao seu parceiro de relacionamento com amor, mas ao mesmo tempo com apego, com ira pelo comportamento que não lhe agrada. Ou seja, a gente não tem um amor incondicional, o que Jesus tinha, por exemplo, que ele nos ensinou, né? Então, a ira, assim como o medo, raiva e sofrimento, é a expressão do eu inferior, a nossa manifestação mais inferior, quando a consciência se vincula às vibrações mais densas da terceira dimensão. Mas Melquisedeque lembra que essa não é a única realidade possível. Ele fala assim, que quando a gente se vincula aos sentimentos da terceira dimensão, que a terceira dimensão é uma dimensão mais inferior de consciência, em um nível de personalidade humana, então a gente se identifica com a personalidade humana, a gente se prende a esse corpo, a gente não se permite transcender o nosso pensamento, que a gente se liga ao nosso eu inferior, a gente manifesta o medo, a raiva, a ira, o ódio, o sofrimento, o apego, né? Só que em um nível 4D, que seria a quarta dimensão ou acima, você sequer sente o ódio, o apego, e simplesmente você libera a experiência, você sente amor, né? Então ele fala que esse sentimento de ira, e é por isso que a gente trabalha lá já na primeira semana do tratamento 7 chaves da libertação, porque das 7 chaves da libertação, ela é a chave número 1. A gente precisa trabalhar esse sentimento que nos vincula a uma manifestação muito inferior da nossa consciência, da nossa existência, que é o nosso eu inferior e ao 3D, né? A limitação do corpo, né? Então a gente trabalha isso para a gente conseguir liberando gradativamente depois outros estados de consciência e de purificação, tá? Então ele fala aqui, o ensinamento central é que a gente tem o poder de escolher qual vibração a gente vai se vincular.
a consciência pode se prender à dor e ao ressentimento, né? Criando realidades do quê? Quando a gente se prende à dor e ao ressentimento, qual realidade a gente vai criar, gente? De sofrimento, né? Então não adianta a gente falar, eu quero prosperidade, eu quero felicidade, eu quero bons relacionamentos, e a gente tá preso na dor e no ressentimento. Entende? Por isso que a gente tem as 7 chaves da libertação. A gente vai libertar, a gente vai curar esses padrões negativos para que a gente se abra para libertação do sofrimento, para as coisas positivas da nossa vida. Então ele fala isso, a consciência pode se prender à dor e ao ressentimento, criando realidades de sofrimento, ou pode se elevar ao perdão e ao amor, transformando a experiência em aprendizado, e aí que as coisas boas começam a se manifestar na nossa vida, né? Então ele fala assim também, vocês são seres multidimensionais, e vocês podem compreender isso a partir das suas próprias emoções. Os seus sentimentos, onde na dualidade, o que é a dualidade, né? A dualidade é quando a gente está preso àquela ideia do certo e errado, do bom e do mal, né? Que a gente não consegue estar no meio, simplesmente existindo, né? Quando a gente está preso nessa dualidade, a gente manifesta sentimentos que estão conflitantes diante da mesma relação. A gente ama e odeia, às vezes, a mesma pessoa, entende? A gente sente raiva, mas também a gente perdoa. A gente transita multidimensionalmente dentro de uma mesma relação, em diferentes níveis vibracionais. E aí a gente tem relações assim conturbadíssimas, que hora a gente tá no amor, hora a gente tá no ódio. E quem quer viver assim? Ninguém, né, gente? Por isso que a gente liberando isso cada semana no tratamento é importante, tá? Por isso, Melquisedeque mostra pra gente que a ira não define quem a gente é, tá? Ela é apenas uma frequência possível. Vocês entenderam? É uma frequência inferior, mas a gente está naquela frequência porque a gente quer, porque a gente escolhe. Muitas vezes a gente ainda não tem o conhecimento pra gente entender tudo isso e saber como sair disso. Mas, por isso que no tratamento 7 chaves vocês recebem um material de apoio para vocês entenderem, para ajudar vocês a identificarem isso na vida de vocês e vocês se tornarem mestres de si mesmos nas suas emoções, né? E cabe a cada um decidir se permanece aprisionado a essa matriz de sofrimento que sustenta esse padrão negativo, ou se você vai se elevar ao nível do eu superior, que é onde você manifesta sentimentos positivos, onde o amor e a paz guiam as suas escolhas e não o sofrimento, entendem? Então ele fala também, vocês são os maestros das suas vidas e vocês podem decidir pelo amor, pela compreensão, pelo perdão, pela resignação e pela felicidade. Então, o que eles, concluindo, né? Melquisedeque ensina que a ira é parte da experiência multidimensional da nossa consciência, mas que sempre a gente pode escolher vibrar além dela, tá? Conectando-nos ao amor, ao perdão, às vibrações positivas do nosso eu superior, tá bom, gente? Então, esse é o ensinamento do Lorde Melquisedeque sobre a ira nesta canalização dele. E vejam aí as outras visões sobre a ira dos outros mestres que estão aí para vocês aprenderem. Um beijo!